E aí pessoal, eu sou o Murilov e eu serei seu apresentador no vídeo de hoje. E o questionamento que eu quero deixar pra vocês pra responder até o final desse vídeo é: a água, ela pode ser destruída? Todos nós sabemos que o Aquaman é um dos membros mais fortes da Liga da... Não, pera, tá certo isso aqui? Mais forte da Liga da Justiça? Quê? Além de ser líder dos Sete Mares, ele é um dos personagens que mais possui povos a seu serviço dentro do universo da DC. E isso torna ele responsável pela biodiversidade, reinos marinhos de toda a Terra e pela água, que é o nosso bem mais precioso. E se a gente pegar a composição do nosso planeta e da maioria dos seres vivos, que é predominantemente água, fica o questionamento: será que é uma molécula que pode ser destruída? Porque pensa comigo, nos 3 estados fundamentais da matéria, a água no estado sólido é gelo, que se você esquenta, você consegue ela na forma líquida, esquentando mais ainda, ela vira vapor. Porém, se você pega esse vapor e prende ele no recipiente, é nítido que você vai ver que ele vai voltar a se tornar líquido novamente. E é por isso que fica o questionamento se ela pode de fato ser destruída. Porque se vocês pararam para pensar no ciclo da água, será que a água que já existiu há milhares de anos, ela continua circulando por aí? Será que não existe nenhuma molécula de água hoje em dia que ela já esteve há milhares de anos no passado? É de se pensar nisso. E respondendo a pergunta do vídeo, sim, ela pode ser destruída, mas não é tão simples ou tão comum esse fato. Porque se a gente pegar a estrutura da água, a gente consegue ver que nós temos 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. E os átomos de hidrogênio são ligados ao átomo de oxigênio por ligações covalentes. E quem já estudou na química sabe que são ligações muito difíceis de serem rompidas. Então, para que a gente consiga destruir essa molécula de água, nós precisaremos de um processo físico ou químico que cedesse energia o bastante para que a gente conseguisse romper essas ligações. Porém, seria muito gasto energético envolvido em toda essa transformação. Mas calma que esses processos existem. Se a gente pensar em um processo químico, a eletrólise conseguiria dar conta do recado. E se a gente for pro lado físico da parada, uma fissão nuclear cairia muito bem. Mas o resultado que a gente conseguiria desses processos, na verdade, seria uma molécula incompleta de água, que ela seria ultra instável, o que faria com que ela se tornasse água novamente. Ou pior, a gente teria que continuar cedendo energia para que ela não voltasse a se formar água de novo. Qual a utilização prática para isso? Nenhuma, mas é bacana pensar sobre. Vocês lembram do processo que eu citei agora há pouco? Então, a eletrólise, como o próprio nome já diz, necessitaria de uma grande quantidade de corrente elétrica para que você conseguisse romper essas moléculas, onde o resultado seriam 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio no estado gasoso. E sabe quando eu citei que esse processo, na verdade, ele não tem finalidade prática? Bom, não é 100% verdade. Esse processo ele acaba sendo muito utilizado para produzir gases com fins industriais ou científicos. Porém, a eficiência no ponto de vista energético acaba não sendo das melhores, porque ele vai consumir muito mais energia do que de fato ele produz. E a fissão nuclear, por sua vez, é um processo que não utiliza de energia elétrica, mas sim na colisão entre átomos, onde a gente vai utilizar nêutrons para dividir o núcleo de um átomo pesado, como por exemplo o urânio. A gente acaba dividindo ele em 2 ou mais núcleos menores, liberando assim uma grande quantidade de energia. E esse processo é utilizado para gerar energia elétrica em usinas nucleares ou para produzir bombas atômicas. E vale lembrar que as eficiências de usinas nucleares são muito boas, inclusive a energia que vem delas é super limpa. O problema é que se der errado, só dá errado uma vez. E dito isso pra vocês, agora vocês meio que têm uma ideia do que seria uma bomba nuclear e sua funcionalidade. Agora vamos imaginar, e se a gente tivesse uma bomba nuclear que caísse próximo ou literalmente num lago ou num rio? E o resultado, do ponto de vista científico, seria a água sendo vaporizada pela alta temperatura e pressão, mas outra parte dela ia acabar sendo atingida pelos nêutrons liberados pela fissão, o que sofreria uma reação chamada de transmutação. E com isso, os nêutrons que seriam liberados acabariam alterando o número de prótons e elétrons na molécula de água, fazendo com que a gente tivesse não só a dissociação dos elementos químicos, mas também a formação de elementos químicos diferentes, como por exemplo o hidrogênio 3. Só que não para por aí, a gente também teria a formação de oxigênio 18 e carbono 14, o que infelizmente esses elementos químicos acabam sendo radioativos. E daí já viu, se a gente tem esse tipo de molécula na composição de uma água, meio ambiente e a saúde como um todo estariam comprometidos. Portanto, meus queridos, sim, a água é uma substância que pode ser destruída, porém por via de processos que exigem muita energia. Só que, como eu mencionei antes, os subprodutos dela, além de muito instáveis, acabam sendo ultra nocivos à nossa saúde. E aqui fica a mensagem de conscientização para que a gente preserve e cuide dos recursos naturais do nosso planeta. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.